Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o reinado de Ezequias. Ezequias foi um dos reis de Judá. Ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Ele retomou o culto, destruiu os altos onde se adoravam os deuses cananitas. E Ezequias viveu numa época bastante peculiar de Judá. Ele conviveu com o profeta Isaías. Isaías, que havia sido combatido e rejeitado por todos os outros reis, ele era ouvido e respeitado por Ezequias. E o reinado de Ezequias aconteceu numa época que precedeu a destruição de Jerusalém, mas estava dentro das profecias, das ameaças contínuas e constantes. Nesse momento histórico em que estamos tratando, os assírios haviam invadido Judá. Antes disso, os assírios já haviam invadido a Israel, dominado a Israel, e haviam levado todas as 10 tribos de Israel, que não faziam parte do reino de Judá, para o exílio. Israel não existia mais. Havia sido destruído pelos assírios. Os assírios foram um povo extremamente poderoso. Eles tiveram um império amplo. E agora eles vinham contra Judá. Eles marchavam sobre a superfície da terra. Senaqueribe invadiu Judá com 850 mil homens de guerra, sem contar o apoio logístico. Eles tinham médico, eles tinham cozinheiro, eles tinham cavalariços, eles tinham todo um suporte em cima dessa máquina de guerra. Não basta você pegar meia dúzia de soldados e ir lá brigar com outro, você tem que ter todo um suporte por trás disso. E isso demandava um poder fora do comum. E Senaqueribe estava perto de Judá já, quase às portas de Judá. Eles combatiam uma cidade forte que se chamava Laquis. Laquis era uma fortaleza situada no meio do caminho entre o Mar Morto e Jerusalém. Entre o Mar Morto e Jerusalém existe uma diferença de altitude de 1000 metros, que tem que ser percorrida numa distância relativamente curta. Então, os judeus colocavam cidades fortes no caminho para bloquear a invasão de povos estranhos até Jerusalém. E Laquis era uma cidade forte, era uma fortaleza realmente impressionante. Como nós já vimos no caso de Jericó, as muralhas externas dessas fortalezas tinham 12 metros de espessura, e as muralhas internas mais 8 metros. Os portões eram de ferro. Então, elas poderiam resistir a um inimigo muito superior, por muito tempo, mas por um tempo limitado. O que os exércitos faziam? Eles sitiavam essas cidades e impediam que fossem trazidos mantimentos, água. Então o que acontecia? O povo, apesar de estar protegido pelas muralhas, eles acabavam morrendo de fome, de sede, de doenças que se propagavam nessa promiscuidade que se criava. E os assírios estavam ali, combatendo em Laquis as portas de Jerusalém. Vejamos o que nos diz a Escritura.
Livro do profeta Isaías, capítulo 36, verso 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, como nós dissemos, a última cidade que restava entre os assírios e Judá era essa cidade forte de Laquis, a fortaleza de Laquis. Então os assírios haviam sitiado, eles não conseguiam derrubar as muralhas, derrubar as portas. Então o que eles fizeram? Sitiaram a cidade, cercaram a cidade e impediam que quaisquer comunicação, recurso, tudo ficava bloqueado ali dentro. Não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. E eles também haviam sitiado Jerusalém já. Não estavam combatendo Jerusalém, mas haviam sitiado, cercado Jerusalém. Jerusalém já estava em uma situação crítica. Não tinha alimentos, não tinha nada. Então essa era a situação de Ezequias. A situação, como nós vimos, era caótica. Todos os soldados estavam em Laquis, já haviam morrido na guerra. Em Jerusalém não tinham mais soldados, não tinham cavaleiros, não tinham nada. Tanto que Rabsaqué, o emissário de Senaqueribe, mais na frente ele vai dizer a Ezequias: eu te dou 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para montá-los. E ele não tinha nenhum. Ele tinha que suportar essas ironias dos emissários. Mas Senaqueribe foi muito mais além da ironia pura e simples. Ele não se contentou em humilhar o rei, em humilhar o povo, em humilhar o profeta. Mas ele blasfemou contra o Deus de Israel. Vejamos o que nos diz a Escritura. Livro do profeta Isaías, capítulo 36, versos 13 a 15. Então, Rabsaqué se pôs de pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Rabsaqué estava afrontando ao Deus vivo. Rabsaqué estava confrontando o povo, conclamando o povo a comer seus próprios excrementos e a beber sua própria urina, porque não havia mais comida na cidade. Mas ao mesmo tempo, ele estava afrontando ao Deus vivo, porque eles haviam invadido todos os outros países e destruído seus templos, seus deuses, que não eram mais do que estátuas, não eram mais do que ídolos, ídolos de barro, feitos pelo homem. E eles julgavam o Deus de Israel da mesma forma, como um Deus humanizado. Mas Deus não pertence a esse mundo. Deus transcende a todas as coisas. E Deus estava ouvindo as blasfêmias dos assírios. Nós vamos ver mais para frente o que aconteceu com eles. Vamos falar um pouco a respeito de Isaías. Isaías convivia no tempo do rei. O ministério de Isaías não havia sido fácil. Os reis que vieram anteriores a Ezequias perseguiam duramente a Isaías. E não davam ouvidos
as suas profecias. Eles preferiam acreditar nos falsos profetas, que pregavam a paz, que pregavam prosperidade, quando não havia paz e não havia prosperidade. Assim é o coração do homem. O homem quer ouvir coisas agradáveis a si. O crente quer frequentar uma igreja onde ele se sinta bem, onde ele se sinta confortado, onde ele se sinta engrandecido, onde ele se sinta enaltecido. Isso não é cristianismo. Esse Deus não é o Deus da Escritura. Nós não somos nada perante Deus. Somos menos do que o pó da terra. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e adorá-lo pelo que Ele é, e não pelo que pode nos dar. É o que nós vamos ver na oração de Ezequias. Agora, Ezequias deu ouvido ao profeta Isaías. Ele removeu os altares, porque os judeus o que faziam? Sábado eles iam no templo. E nos outros dias, eles adoravam aos outros deuses de cananitas, aos deuses cananitas, a Baal, a Astarote. E o que esses deuses pediam deles? Sacrifício dos seus filhos. Eles sacrificavam nos altos. Seu filho primogênito, eles sacrificavam a esses deuses. Coisa que o Deus de Israel jamais permitiu, jamais solicitou. Quando os judeus dedicavam seu filho a Deus, era uma dedicação de um ser vivo, que permaneceria vivo, que seria grande diante de Deus. Essa criança, na religião israelita, dedicada a Deus, ele se chamava Nazireu. Ele não tomaria bebidas fortes, não cortaria o cabelo, e seria uma pessoa dedicada a Deus durante toda a sua vida. Essa era a dedicação dos filhos na religião de Israel. Já nas religiões cananitas, os filhos eram sacrificados, eram mortos em homenagem àquele Deus. E os israelitas, os judeus, faziam as duas coisas. Dedicavam um filho a Deus e sacrificava outro a Baal. Essa foi a perdição do povo israelita. Por isso eles estavam sendo destruídos, perseguidos e condenados, pelo poder e pela vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus que eles tivessem sido preservados, eles seriam preservados. A vontade do homem jamais se sobrepõe à vontade de Deus. Deus escolheu os assírios para aplicar o seu castigo àqueles povos. Depois ele escolheu os babilônios para castigar os próprios assírios. Depois ele escolheu os persas para castigar a Babilônia, os gregos, os romanos. Todas as coisas acontecem pela vontade de Deus. Deus tem um plano minucioso. Deus traçou toda a história da humanidade antes da criação do mundo. Assim os assírios estavam ali, até ali, pelo poder de Deus, não pelo poder dos seus homens e das suas armas. Mas vejamos o que nos diz a Bíblia a respeito do rei Ezequias. Segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. A Bíblia compara Ezequiel a Davi. Davi foi um homem de acordo com o coração de Deus. E Ezequias, aqui está sendo comparado a Davi. Muito bem. Senaqueribe, então, decidiu invadir Jerusalém. Já tinha liquidado com a cidade de Laquis. E todo o remanescente havia corrido para Jerusalém. Se fecharam na cidade e ali aguardavam. Mas os recursos tinham se exaurido. Não tinha mais comida, não tinha mais água.
Não tinha mais nada. E Senaqueribe, pelo seu emissário Rabsaque, continua a afrontar o Deus vivo. Livro de Isaías, capítulo 37, verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. O que Ezequias faz? Ele reage em fé. Ele recebeu a carta de Senaqueribe pelas mãos de Rabsaque, afrontando o Deus vivo de Israel. Agora vejam vocês, o que é uma oração? Comparem a oração de Ezequias com as orações que se fazem hoje nas igrejas evangélicas. Vejam se tem alguma coisa a ver a oração feita com reverência a Deus e a oração voltada para agradar os homens. Essa é a oração de Ezequias. Isaías, capítulo 37, versos 16 a 20. Assim disse Ezequias, na frente de Deus: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles. Porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Ezequias ora a Deus, Deus Yahvé. O nome de Deus ocorre 5 vezes na sua breve oração. As verdades implícitas no nome de Deus, o que Deus realmente é o fundamento da oração de Ezequias. Como deve ser o fundamento da nossa oração. Nós temos que adorar a Deus, glorificar a Deus, orar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Nós temos que adorar a Deus sem esperar os benefícios de Deus. A adoração a Deus deve ser feita pelo que Deus é, como na oração de Ezequias. Ezequias fundamenta toda a sua oração na natureza de Deus, na realidade de Deus, nos atributos de Deus, no ser de Deus, no que Deus é. E ele apresenta a Deus a questão, a afronta de Senaqueribe. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele estava preocupado com a glória de Deus, com a honra de Deus. Ele não colocou na oração nem uma vez o seu bem-estar pessoal. Nenhuma vez sequer ele colocou na oração a salvação do povo, o seu bem-estar pessoal. Ele colocou diante de Deus a afronta de Senaqueribe ao Deus vivo. Essa era a preocupação de Ezequias. Ao Deus Yahvé, o rei faz o pedido. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Ele nem sequer pediu a Deus, dá-nos força e recursos para nos livrarmos dele. Não.
ele pediu a Deus: agora, pois, Senhor, livra-nos das suas mãos. Ele colocou toda a questão nas mãos de Deus. Ele ali, cercado por mais de 1 milhão de pessoas, 850 mil homens de guerra, com carros de ferro, com cavalos, com arco, com lança, com catapultas, com todas as armas de guerra possíveis naquela época. Ele não pede recursos humanos. Ele diz: agora, pois, Senhor, livra-nos das suas mãos. Colocou inteiramente nas mãos de Deus o problema. Não apelou para a sua vaidade, para o seu mérito próprio, para a sua justiça própria. Ele não disse a Deus: Senhor, eu sou um homem justo, venha me socorrer. Não. Senhor, Senaqueribe está afrontando ao Deus vivo. Socorra-nos pelo que tu és, pelo teu poder, pela tua sabedoria. Senaqueribe não colocou nada disso. Ele não chamou o profeta Isaías para interferir por ele. Como muita gente hoje espera que outras pessoas façam oração por ela. Não acreditam na sua própria oração. Buscam orações corporativas. Não tenho nada contra a oração corporativa. Mas a oração corporativa não tem maior força do que uma oração individual. Uma oração que a pessoa faça fechada no seu quarto, na calada da noite, sozinha, tem tanta força quanto a oração de uma igreja inteira. O relacionamento de Deus com os seus filhos é individual. O relacionamento de Jesus Cristo é pessoal. O chamado que ele faz é pessoal, é individual. A pessoa não tem que confiar em instituições, em ministros, em outra coisa que esteja fora dela para se relacionar com Deus e com Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. A igreja não é mediadora entre Deus e o homem. A igreja está estabelecida para levar a palavra de Deus, para levar o conhecimento de Deus, para adorar e louvar a Deus. Só isso. Nenhuma igreja vai te trazer salvação. Nenhum ministro vai te trazer salvação. O único mediador é Jesus Cristo. Por ele, nós nos chegamos diretamente ao reino da glória, diretamente a Deus. Não existe outra forma de adoração, não existe outra forma de chegar a Deus. Então, o crente tem que valorizar mais a sua oração e procurar o conhecimento para fazer essa oração de maneira que agrade a Deus. Esse é o exemplo. Quem mais que diz? Ezequias, finalizando a sua oração: livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Ele finaliza a sua oração dizendo o porquê que ele quer tudo isso. Para afirmar a glória de Deus. A felicidade do crente, a felicidade do cristão é a glória de Deus. A segurança do cristão é a exaltação de Jesus Cristo. Se Deus está glorificado, como estará por toda a eternidade, não há por que se preocupar. Se Cristo está exaltado à destra do poder, não há por que se angustiar. Porque todas as coisas acontecem pela vontade de Deus. Então não há por que o cristão se angustiar, se desesperar nessa vida terrena. Deus ouve a oração de Ezequias.
e concede o seu pedido. O que aconteceu nesta noite da oração de Ezequias? O anjo do Senhor vem à noite e visita o acampamento dos assírios. Pela manhã, 185.000 soldados estão mortos. E a confusão se estabelece no acampamento dos assírios. Os assírios se retiram precipitadamente e voltam para a Síria. Logo depois, o rei Senaqueribe, orando aos seus deuses, é assassinado pelos seus filhos. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouviu a oração de Ezequias e vai ouvir a sua oração, desde que você acredite na sua oração. Você não precisa de ninguém para orar para você. A oração do justo é eficaz. Vejamos o que nos diz Tiago. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Muito pode a súplica do justo. Quem é justo? Aquele que Deus decretou que seja justo, aquele que Deus chamou, aquele que Deus escolheu em Cristo. Essa pessoa não pede por si, adora a Deus pelo que Ele é. Isso é uma oração. Todo crente tem que confiar em si mesmo, confiar na sua oração e orar com sinceridade de coração. Oremos a oração dominical que Jesus ensinou aos apóstolos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.